Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando sobre os elementos e atos proféticos, uma série bem importante. E você é nosso convidado a participar, conhecer, se aprofundar mais ainda. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que é a mezuzá. Então, algo muito comentado, muitas vezes algumas pessoas não conseguem entender o porquê, mas a mezuzá não é algo dos judeus, mas temos que entender que aquilo que nós hoje usamos tem um vínculo com aquela tradição que eles têm. Então, veja que, inclusive, a mezuzá, depois nós vamos ver detalhados, que ela é uma ordenança que foi dada, né? Um mandamento que foi dado ao Senhor para o povo que recebeu a revelação. Então, é algo importante, não podemos de maneira nenhuma desprezar. Mas antes de nós entrarmos no contexto, vamos dizer assim, da mezuzá, eu quero falar a respeito de um ato profético muito importante, que é a unção com óleo. Então, a unção, o óleo, ele tem um símbolo espiritual que é a manifestação do Espírito Santo. Então, o óleo tem uma característica de permanecer sobre aquilo que ele é colocado. Então, tem todo, vamos dizer assim, existem atributos vinculados ao óleo, tanto que o óleo santo, o óleo sagrado, ele era feito com alguns, vamos dizer assim, produtos muito importantes da época. Então, foi até dado uma orientação, era algo feito por perfumistas. Então, o óleo da unção, no Antigo Testamento, tinha, assim, um valor muito importante. Obviamente, com o tempo, depois da lei, foi mais usado não só as essências que eram usadas, mas o óleo vinculado ao azeite, que era o azeite de oliva. E naquele óleo que era usado dentro, não só do templo, mas também assim, nas condições de unção, daquilo que eram valores por parte do templo, do tabernáculo, o primeiro óleo que era extraído, que era o mais importante, o mais refinado, era reservado para o Senhor. Esse não podia ser usado para mais nada. Depois tinha uma segunda, né? Porque o óleo era feito através de espremer. Era como uma grande, vamos dizer assim, uma haste muito grande que espremia ali as olivas. Elas eram colocadas ali, as azeitonas, e elas eram espremidas. O primeiro óleo, que era o óleo mais fino, era usado para o templo. Então a gente percebe esse lado de muita importância. E no Novo Testamento, nós vemos que ele também tinha um atributo, por parte de ser algo similar, né, ou que representava o Espírito Santo, para trazer a cura. Então, Tiago, né, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, vejam que a unção, ela é realmente algo que libera o atributo da manifestação de Deus. Então aqui, o contexto, inclusive, muitas vezes a pessoa atribui, e até por parte da igreja, vamos dizer assim, católica do passado, de ligar esse versículo bíblico àquilo que eles chamavam de extrema unção, ou extrema unção, que era quando a pessoa estava à morte, ungia porque a pessoa não ia ter mais jeito e ia morrer. Mas a realidade é que a manifestação dessa cura não é uma doença só física. Então a palavra asteneu, que é o termo usado para a pessoa que está enferma, ela pode estar débil, fraca, uma série de conceitos. Por último até, seria o doente físico. Mas vejam que a unção,
ela é colocada junto com a oração com um atributo de quebrar um jugo. E há uma passagem que há no livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 10, que fala a respeito dessa manifestação, que a unção ela quebra o jugo. O que é o jugo? O jugo nada mais é do que aquilo que está pesando sobre nós. São traumas, marcas de um passado, deficiências nossas que podem ser esse jugo. E a unção com óleo traz também essa manifestação e a gente vê o apóstolo Tiago fazendo essa unção. Então, não é só um óleo colocado, é um símbolo de consagração e de santificação. Então a gente pode, inclusive, e temos essa prática também, porque no Antigo Testamento os objetos eram ungidos. Na época, inclusive, do tabernáculo e do templo, aquilo que era consagrado a Deus para uso do Senhor, era necessário colocar um óleo. E nós hoje ainda usamos essa prática também, que era do Antigo Testamento, não tem algo que diga não, e ainda há aperfeiçoamento daquilo que Isaías fala a respeito da unção para a pessoa que está enferma ou que está debaixo de algum jugo espiritual. Então, é muito importante nós lermos e termos o conhecimento e o entendimento a respeito desses valores. Queria ler agora com vocês o livro de Levítico, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o consagrou. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Então vemos que no Antigo Testamento, além de esse óleo ser algo que consagraria valores, e veja que a consagração era tão séria dos elementos que eram usados tanto no tabernáculo quanto no templo, que aquilo que fosse usado só poderia ser usado dentro do templo. Então, vamos dizer, eu tenho uma caneca de metal que eu uso lá no tabernáculo, mas ela envelheceu, ela está amassada, vou usar para outra coisa? Não, você vai derretê-la e vai fazer outra coisa para ser usada no tabernáculo, porque se ela recebeu uma unção, ela é consagrada ao Senhor. E a unção, ela permanece, é um dos atributos, né? Inclusive, o apóstolo João vai falar a respeito, que a unção, ela permanece sobre a pessoa, não é tirada da pessoa. Então, depois ele poderia fazer uma espevitadeira, que é aquilo que você fica ali limpando. Quer dizer, tinha uma série de processos para ser sempre usado. Por último, se de repente não dava mais para usar, o metal já não tinha mais para uso, então ele ficava lá, guardado dentro do tabernáculo, em algum lugar, um depósito, porque aquilo que é santo não poderia mais ser usado de forma alguma, de forma, vamos dizer assim, humana, secular, vamos dizer assim. Então, os atributos dos homens também são marcados pela unção. Então, são ungidos oficiais na igreja, aqueles que vão trabalhar. Então, no caso da Igreja Renascer em Cristo, nós temos os aspirantes a diáconos, os presbíteros, os pastores e os bispos e o apóstolo. Então, todos esses passam por um processo e o símbolo dessa consagração é o óleo, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Mas, falando também a respeito da mezuzá, porque a mezuzá ela vai ocupar um espaço de proteção. Agora, mas será que isso não é somente para os judeus, Bispo G? Lembrando, vamos lembrar de novo? Lembram? Porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele falou, os oráculos, as revelações foram colocadas. Então até, mas bispo, e as leis do Antigo Testamento? Tem que aplicar? Não, mas espiritualmente tem muitas delas que você faz uso ainda. Porque a Bíblia não é só um tratado de leis e normas. Ela tem, inclusive, ali, vamos dizer assim, leis até de higiene, que podem ser usadas. Então, podem ser usadas. E, da mesma forma, nós vemos que alguns atributos e até alguns elementos proféticos podem muito bem ser usados nesse tempo, vinculados aos princípios espirituais que eles exerciam no Antigo Testamento. Amém?
Então, só relembrando aquela passagem de Romanos 3:2, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, fica aí essa lembrança. Então, quem recebeu essas revelações foram os hebreus, os judeus. Então, nós que recebemos como herança vindo de Abraão essa grande bênção, nós podemos fazer uso. Agora, é muito importante, antes da gente falar um pouquinho, nós vamos falar sobre a mezuzá, nós entendermos alguns fatores muito importantes. Veja, Abraão, ele recebeu o chamado e andou debaixo do chamado. Mas até na época de Abraão, já existiam pessoas que adoravam a Deus. Então, eu entendo, e não tem outra forma de ser, que havia lá em Jerusalém, a cidade dos Jebuseus, um gentio chamado Melquisedeque, que era o sacerdote do Altíssimo, que abençoou Abraão e Abraão pagou o dízimo para ele. Então, vemos que não é da herança de Abraão. Mas ele pode ter algum descendente de Sem? Dificilmente. Porque aquela região dos judeus, que moravam em Jerusalém, os Jebuseus, Jerusalém nunca foi dominada a não ser após como Davi, 1000 anos depois que ela foi fundada. Então esse período, de maneira nenhuma, só tinham Jebuseus ali em Jerusalém. E ainda mais sendo um sacerdote, devia de ser alguém que tinha uma proeminência maior entre eles. Mas de qualquer forma, a herança para nós também, gentios, ela foi preparada pela ordem de Melquisedeque, a gente tem essa bênção. Mas vamos voltar ao nosso assunto, a mezuzá e os elementos proféticos hoje em dia. Então, a mezuzá é uma transliteração do termo hebraico mezuzá ou mezuzor, que é ombreiras. Então, são as ombreiras da porta, que nada mais é do que a mezuzá. O termo que é usado, o texto, aliás, que é usado, está em Êxodo capítulo 12, versículos 7, 22 e 23, que diz assim: tomarão do sangue e a porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então veja bem, o termo mezuzá nada mais é do que os umbrais da porta. Então é muito importante a gente ter essa noção, porque o elemento que vai ser colocado ali é o sangue do cordeiro de Páscoa. Então, o sangue do cordeiro pascal. Porém, com o tempo, os judeus não tinham mais esse tipo de sacrifício. E, obviamente, para dar continuidade a essa proteção e ordenança de Deus, eles criaram aquele elemento profético que era nada mais do que a mezuzá, que era colocada no umbral das portas. Mas nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já já. Você viu aí já esse elemento profético e a gente volta já já com mais Escola de Profetas.